de qualidade, né? A saúde, né? A qualidade de vida. E as estratégias passam, né? O acesso por parcerias, né? Por redes de apoio, né? Por mobilização. E mais uma vez, obrigada pela sua fala, Gláucia, né? Vem reforçar o trabalho da Gláucia, que a gente depende necessariamente de parceiros, né, da vida pública, né, que possam estar legislando, criando leis de fato que tenham impacto, né, verdadeiro sobre essas estratégias inovadoras. Né? Elas são básicas mesmo. Né? Então, muito obrigada por sua fala, parabéns pelo seu trabalho. E agora eu vou dar a palavra aqui para a minha colega querida, Adriana Foz. Primeiro, muito obrigada a Cláudia, muito obrigada ao Instituto, amigos no AVC, a essa mesa que tem profissionais aqui que realmente me orgulho muito de estar. Eu até nervosa, né? Porque realmente a gente está tendo um privilégio maravilhoso e eu cada fala eu estou assim aproveitando muito, tá? Então, e eu estava. Obrigada. E já aqui, já explicando um pouquinho para vocês, eu agradeci vocês? Não, né? Obrigada por vocês estarem aí ouvindo, porque eu acho que isso, sem vocês, né, não faz sentido a gente estar aqui. E eu quero justificar primeiro, né, porque eu estou aqui sentada. Alguns eu comentei, eu quebrei a patela. A segunda vez que eu fico mobilizada, né, uma primeira vez foi por conta do AVC, que alguns de vocês também sabem que eu tive esse AVC há 26 anos atrás. O tempo passa rápido, meu Deus do céu. Então, eu estou experimentando novamente essa limitação, estou vendo um monte de coisa errada, viu, gente? Quem anda né? Quem é cadeirante, quem está PCD, como tem dificuldade, empecilho, e também, né, a viver novamente, né, uma limitação e tudo, mas é como essa mesa está reiterando, como é importante as possibilidades, as inovações, não é? E eu gostei muito, né, da ideia, porque quando teve esse convite para eu falar, e principalmente, né, Ana Túbero liderando essa mesa, né, com esse tema específico dessa inovação na reabilitação, eu parei para pensar, porque eu falei assim, nossa, o meu trabalho não tem tanta inovação tecnológica, eu não uso artefatos tecnológicos no sentido de computacional, no sentido, vamos dizer, até da própria robótica e dessa linha. Mas, se a gente entender que tecnologia eu precisaria, sabe do quê? Do controle, isso, do passado, exatamente. Tá bom. Não tem ali um passador? Ah, ótimo. Muito obrigada. Tá ótimo. Esse aqui, certo? Estava ali. Será que ele está... Aonde que está o... Eu não sei se o sensor é só aqui na tela. Ah. Então, ele fala de pé, que passa, não é? Isso, por favor. Então, gente, tudo a gente vai dar, né? Então, tá bom. Bom, então, a minha ideia aqui hoje, né, que coube esse convite para falar, é da reabilitação cognitiva. Então, a gente viu aqui a parte, né, aspectos da reabilitação da fisioterapia, do neurologista, das neurologistas, da fono, enfim, todas essas, é como se fosse uma constelação de trabalhos que são necessários para que a reabilitação possa acontecer. Primeiro, eu faço também já uma menção que não é necessário, por exemplo, o meu trabalho como neuropsicólogo, né, especialista em neuropsicologia, muitas vezes as pessoas me procuram e eu falo, não é o momento, ou
tem outros trabalhos que são prioridade. Aqui juntando, né, linkando com a fala do Dr. Eli. Porque a prioridade, ela tem que acontecer no ramo da medicina, mas também no ramo dos profissionais da saúde de forma geral. E por isso é importante esse encontro, onde a gente vai ver as conexões entre as áreas, porque a área da reabilitação cognitiva, ela tem uma fronteira que está muito perto da fono, e muito perto da fisioterapia, muito perto da própria psicologia, porque nem todo psicólogo é também neuropsicólogo, né? Nem todo psicólogo é neuropsicólogo. Então, isso tudo a gente precisa atentar para isso. Então, atentar primeiramente para essa questão das prioridades, também na área como especialista na saúde, e também o que é reabilitar cognitivamente. Eu não gosto de falar só reabilitação cognitiva, porque é uma reabilitação cognitiva e emocional. Eu vou dizer o que é eu vou trazer só um pouco do que significa isso, porque nem todos eu vejo que entendem qual é a expertise desse profissional. Vocês aqui, quem é que saberia, assim, falar mais ou menos o que é a reabilitação cognitiva por um neuropsicólogo? Não acredito que nem as minhas pacientes, não posso acreditar. Ah, meu Deus. Ah, cadê ali, cadê aqui, cadê a Cíntia, né? Dá um pouco de timidez, entendi. Então, é um trabalho, então, como eu disse, que tem que estar na constelação, né, de todas as especialidades e entender qual que é o momento dele poder acontecer e como acontecer. A reabilitação cognitiva, ela vai reconstruir os caminhos cognitivos. Muitas vezes a gente esquece que para andar, a gente precisa da cognição. Principalmente o paciente que está caminhando, reaprendendo a caminhar. E aí agora eu falo como quem sofreu um AVC. A coisa mais difícil para mim na época era entender cognitivamente o movimento. Eu não conseguia desmembrar a mão, o braço direito da perna, então eles andavam juntos. E eu tive que fazer uma sensibilização cognitiva para eu poder, vamos dizer, para poder reorganizar, né, esses movimentos que são todos interligados, entrelaçados, vamos dizer, conectados, não é? Para poder fazer o movimento. O movimento não é só ficar levantando um peso com o braço, o movimento é muito maior. E eu sei que o A Vencer está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, porque eles têm uma metodologia que trabalha muito nessa interface da cognição com a fisioterapia. No meu caso, é a cognição com o nosso universo emocional. As emoções, elas são a primeira coisa que acontece no cérebro, tanto que existe o que se chama tomada de decisão emocional. Então, a emoção, vocês vão concordar comigo, é o que nos movimenta. Aliás, a palavra emoção vem de emotion, quer dizer, é movimentar para fora. Então, a gente sensibilizar o indivíduo que está vitimado pelo AVC, que está com as limitações, que está com a vida fragmentada, partida, ou como eu costumo dizer, que somos como se fossem quebra-cabeças e quando estamos após um evento como AVC, um TCE, ou enfim, um acometimento neurológico, esse quebra-cabeças bagunça todo e peças ainda ficam faltantes e a gente tem que se remontar. Como que se remonta? Como que eu faço esse trabalho que é hercúleo, porque as limitações, elas existem e são concretas, mas como que eu me motivo? Como que eu posso ser feliz de novo? Como que eu posso reconstruir minha vida ou construir uma nova vida? Eu não gosto do porque não é que a gente vai
nós não voltamos para o passado, né? A gente faz a partir do nosso momento presente, e por isso que o objetivo de uma reabilitação cognitiva e emocional deve ser mais do que treinar o cérebro, mais do que treinar as funções executivas, mais do que treinar a atenção, porque sem atenção, como que, por exemplo, faço parceria aqui com algumas grandes profissionais da área da fono, ali a Fernanda está ali também, onde a gente entende, né, essa área que tem uma intersecção, onde como que eu posso falar, né, exercitar a minha fala ou treinar as competências da fala, se eu não tenho foco. Porque uma das principais acometimentos pós-AVC, independente do indivíduo ter uma afasia ou não, é ter dificuldade de foco, ter dificuldade de memória recente. Como que a gente faz isso? Ficar treinando com um paciente falando palavras e ele repetindo? Para um paciente que está sensibilizado, que está destruído internamente? Não. A gente vai construir um projeto de vida. Então, mais do que treinar o cérebro, que é como hoje a mídia ou as áreas afins denominam, a gente reorganiza caminhos existenciais, usando capacidades preservadas e para retomar a autonomia de ser, né? O que eu posso fazer? O que eu me sinto capaz, independente do que? A capacidade, aquela sensação de eu tenho valor, isso está no core da nossa motivação. E eu preciso da motivação, nós precisamos desse movimento que é, né, do motivar, quer dizer, dessa ação, para que toda a reabilitação possa acontecer, não só a reabilitação cognitiva. Mais um, por favor. Então, eu estou falando aqui do projeto de vida, que eu acho que, então, como inovação, a gente ouve essa palavra em várias searas, até na educação, e também outros profissionais mencionam. E eu falo desse projeto de vida que começa com o que eu sinto, né? O que e onde me dói. Porque a dor, ela é invisível, né? A dor, ela é real. O sofrimento, não estou dizendo que, vou só fazer esse adendo, porque muitas vezes a gente confunde a dor com o sofrimento. O sofrimento é o apego a essa dor, mas essa dor é real e a gente precisa dar conta dela para que ela empodere aquele sujeito que precisa de todo o respeito do mundo. Ele pode ter, como meu paciente de 80, eu já trabalho com ele há mais de 10 anos, um paciente que foi acometido por um AVC de hemisfério esquerdo bastante severo, e ele se mantém motivado, ele afásico, hemiplégico e agora com outras complicações a mais. Mas ele está motivado, discutindo a atualidade, fazendo o que a gente chama, eu trabalho muito com a leitura e a escrita. E por quê? E aí eu vou trazer um pouquinho mais disso para vocês. A próxima, por favor. Aqui, desculpa sair da ordem, mas é só para a gente ver a porcentagem, né, daquelas indivíduos pós-AVC que começam com um declínio cognitivo. Por quê? Porque o que aparece é o físico, certo? E muitas vezes, quando eu pergunto para o paciente qual é a prioridade dele, ele vai falar: eu quero andar, eu quero falar, né? A fala, a gente sabe que tem um componente motor muito grande. E isso precisa ser ouvido, mas mais do que isso precisa ser trabalhado, porque a fala, ela é também cognitiva. Então, coloquei ali algumas meta-análises que eu acho que é importante, mas quem quiser se aprofundar, mais um, por favor, obrigada. E aí, eu
criei pensando nas pessoas que não tinham tanto assim, vocabulário, repertório do que seria uma saúde. O que é saúde cognitiva? Né? Eu entendo que eu preciso fazer os exercícios, fazer a fisioterapia, etc. Mas como que eu posso fazer esse trabalho cognitivo, que não necessariamente vai depender do meu trabalho corpo a corpo? Eu costumo muito fazer orientação. Por quê? Porque, meu Deus, o indivíduo vai ter a fono, vai ter a fisioterapia, vai ter o neurologista, vai ter outros médicos também, e a gente precisa, de novo, aquela prioridade, o entendimento do que é importante para aquele sujeito naquele momento. Então, muitas vezes existe só orientação. Por isso que, então, eu fiz um e-book que é gratuito, vocês podem baixar, e falando do que é essa saúde cognitiva, falando sobre outros termos, traduzindo, né, esses termos de não só da neuroplasticidade, né, que ela é mais bem complexa, mas também falando sobre o que é reserva cognitiva, enfim, tem conceitos, mas também tem muitas dicas, tá? Então, isso é uma contribuição que eu queria deixar aqui para vocês. E eu vou até ler isso, porque eu acho que isso precisa reverberar, né? O paciente, ele não reaprende apenas funções, ele reorganiza emocionalmente a própria existência. E é isso que traz o poder, eu vou falar assim uma palavra que é, né, poder. É isso que traz a força, a capacidade para uma reabilitação, porque nem sempre a gente vai conseguir a reabilitação que a gente pensa, mas a gente precisa se sentir inteiro, mesmo faltando pedaços, que é como eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam, né, com relação ao AVC. Precisamos nos sentir inteiros, mesmo faltando pedaços, porque a potência, ela está na reconstrução identitária, ela está no pertencimento. Eu tenho valor, eu pertenço a um espaço físico, social, que eu sou identificada. A motivação que eu comentei, o engajamento. Muitas vezes o paciente não engaja com você e a gente tem que ter a humildade de passar para outro colega, né? No sentido, né, que é o para quê, na esperança. A esperança, ela é uma questão, ou a fé, ou qualquer outra palavra, que precisa ser cultivada, e uma competência emocional, que é estudada, ela é uma rede no cérebro, e a gente pode treinar essa rede, e na reinvenção do possível, não é? Mas, por favor. Aqui, brevemente, algumas iniciativas, né? Então, pensando na inovação, eu diria que, do mesmo jeito que eu brinquei, né, falando que a gente tem que se sentir inteiro, mesmo faltando os pedaços, a inovação é, às vezes, fazer aquilo que a gente sabe que faz, que é competente, que já foi feito outras vezes que deu certo, mas com a nossa marca, com o nosso propósito, e sob o ponto de vista do protagonismo. Então, todo o trabalho na neuropsicologia ou na reabilitação cognitiva precisa muito que o sujeito, o indivíduo, o reabilitando, seja dono da sua história, não é? E aqui eu estou colocando, eu vou só ver se dá para clicar, só no viraliza, tem um verdinho, não, naquele roxinho de baixo. Porque ali são outras iniciativas que eu fiz, que eu tenho feito. Não, anterior. Será que não baixou? Tá. Ali o que é ADVC é um material, esses outros todos são materiais que estão sendo distribuídos, mas o Viralizou Saúde é um trabalho também que foi financiado para os jovens, talvez vocês não conheçam ainda, para os jovens de ensino médio, para que eles conheçam o que é o AVC e principalmente que eles entendam aquela sigla SAMU,
né? Mas de uma maneira muito contextualizada por meio de chatbot. Tem um trabalho maravilhoso da doutora Carla Moro, que eu conheci e acho que, não sei se mantém, mas é um trabalho de, vamos dizer, de educação para o AVC, junto a jovens, e o que a gente fez vamos dizer, toda uma tecnologia que é voltada para chatbot, para que a gente possa ter escala e atingir esses jovens. E esses jovens, é muito bonito o desfecho da pesquisa, saiu há pouco tempo, mostrando que eles estão muito mais conscientes do que é o AVC e sabendo o que fazer, né? Claro que não é 100% infelizmente, mas essa é a nossa meta, né? Porque eles saibam identificar. Então tem personagens, foi muito demorado, porque o jovem hoje ele é muito exigente, né? Tem que ter, a gente precisa saber conversar com eles e, enfim, depois, em outro momento oportuno, eu posso mostrar porque ficou bem bacana. Mais um, por favor. Aqui, né, então, ainda em relação à inovação, ao trabalho, né, da reabilitação, que ele tem, o trabalho ele tem o seu processo, mas eu resolvi trazer aqui para vocês muito mais a questão da realização, porque a gente precisa, para a gente se sentir fortalecido, para a gente sair, às vezes, de uma tristeza, de uma depressão, se sentir capaz, né? E capacidade se faz com ação, e a ação gera produto, né? Seja, independente de que produto seja, produto que tenha valor para você. Então eu coloquei ali alguns casos que geraram produtos, desde um livro biográfico, que a pessoa teve que se reinventar e se tornar uma nova pessoa, tem o baralho do AVC, tem o caça-letras da Nath, cadê a Nath? Que estava aqui, ela ali, que faz o trabalho de reabilitação, e a gente tem metas, e essas metas são construídas, e isso vai trazendo uma série de aspectos. E tem também, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, 1 minuto. Cíntia, bem-vinda aqui. Vamos convidar a Cíntia. A Cíntia Mota. Cíntia Mota. Né? Nessa ideia de... Então, assim, acho que mais um, por favor, porque assim dá até para acompanhar mais. Isso. Então, a Cíntia Mota, quer no púlpito, Cíntia? Sim, por favor, tem o microfone. Isso. Por favor. Então, a Cíntia, a gente faz um trabalho já há algum tempinho. Ela teve uma afasia mista, não é? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Cíntia, só vou te pedir para falar bem pertinho. Vou trazer mais perto de você. Tá bom? Sim. Respira, né? Lembra? Vamos usar nossas técnicas. Isso. Então, eu tive um AVC, médico e ginecologista. Sentir, diminuir. Falar, está fora. Dentro, ficar angústia. Ter desprezo no outro. Me falo, me caio, mas não sou muda. Falo entre a sua paciência em mim escutar. Me cala para falar. O silêncio dos olhos dizem. A tranquilidade da solitude. Inspirar, coragem, força. Muito obrigada. Então, é isso, né? É uma médica que reconstruiu, está
reconstruindo a sua vida com muito esforço, trazendo uma nova vida. Ela agora viaja, faz uma viagem por semestre, viagens maravilhosas, ela faz os exercícios, ela trabalha com pessoas. Isso, tá? Você é médico, exatamente, mas por hora, né, você está fazendo esse... isso, se aposentou, não é? Cena. Hã? Ser em cena. Isso, além, nossa, é uma série de... a Cíntia tem diversos papéis. Não só papéis do ser em cena, né? Mas papéis da vida. Ela é mãe, ela é tia, ela cuida de muita coisa. Mas enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. A importância, né, a reabilitação cognitiva para trazer um espaço de singularidade, de capacidade onde o sentimento fala e a mente, a cognição ajuda a executar o possível. Muito obrigada. Sou viúva, mãe. Sim, fala no microfone. Dos filhos, adoro dos filhos. São... Quanta coisa tem, né? É isso aí. Então, a Cíntia está escrevendo a autobiografia. Então, retomando aqui a nossa mesa, muito obrigada, Adriana. Então, outra vez, eu retomo o tema, estratégias inovadoras. A gente vê que a estratégia inovadora não necessariamente passa, né, por tecnologias, e nada disso, a gente passa por pessoas. E a fala da Adriana Foz nos devolve aqui e devolve para cada um de nós. Nós não somos cérebro, nós não somos a mão, nós não somos a nossa perna, nós não somos a nossa memória, nós somos pessoas, né, devolver esse protagonismo, né, para cada um de nós aqui. Eu acho que isso vale para todos nós em tempos de inteligência artificial, a valorizar a inteligência humana, né, em cada um de nós como pessoas com subjetividade, né, que é muito, né, determinante até na nossa jornada, e nessa jornada que continua. Então, agradeço muito, né, acho que foi uma fala muito que devolve aqui o protagonismo, né, que traz, devolve não, mas traz o protagonismo de tudo isso que nos faz, né, nos fazem sermos humanos. Tá? E vou passar agora a palavra para a doutora Adriana Conforto. Por favor, Adriana.